Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Pro Café. Hoje estou eu aqui junto com o André. André, primeira vez que está aqui com a gente e veio para responder um pouco de dúvida que vocês têm sobre cafés especiais. Muitas vezes, André, o pessoal pergunta para a gente qual é o melhor cultivar para café especial. E você fez um trabalho muito interessante abrangendo não só cultivar, como diversos fatores. Só para o pessoal entender, explica um pouquinho como foi feito o trabalho. Pessoal, olá, é um prazer estar aqui também. E eu vou contar um pouquinho mais, Xande, que eu acho interessante entender o porquê dessas dúvidas que surgem e que a gente que começa a trabalhar com café especial, parece que à medida que você vai tendo alguns objetivos, vão desdobrando muitas dúvidas. E no passado, isso daí já fazem uns 6 anos, nós começamos a trabalhar com cafés especiais na nossa fazenda. Hoje nós temos uma trade, uma exportadora de cafés especiais e vem aquelas dúvidas. Aonde estão os melhores cafés dentro da fazenda? Será que é no Catuaí? Será que é no Catucaí? Será que é no lado que o sol se põe? Será que é no lado que o sol nasce? Qual que é o melhor momento que eu vou colher esse café? E a gente vê muitas colocações de algumas pessoas que obtiveram alguma pontuação alta em alguma condição. Falar, o meu melhor cultivar é um Catucaí, por exemplo. Mas por vizinho pode ser que não seja. Então surgiu essa ideia há 3 anos atrás da gente conhecer a interação dos fatores técnicos dentro das fazendas e o que eles resultam na pontuação do café e nas características sensoriais. E uma outra dúvida muito grande, pessoal. Será que repete um ano após o outro? Se eu conseguir combinar aquelas características técnicas que a gente vai descobrir através da experimentação? Será que se eu fizer essa colheita esse ano e fizer o ano que vem, considerando aqueles pontos técnicos ideais, eu vou conseguir repetir aquele campeão de concurso que a gente quer, que é o top, ele é o 90 pontos? Foi assim que começou esse trabalho, Xande. Ô André, só para o pessoal entender, porque assim, muita gente já te conhece, já está acostumado aos dias de campo, de estar ali na fundação. Mas quando a gente fala assim, não, nós fizemos um experimento, a fundação, o André puxando a fila de café de qualidade, digamos assim, né, para pegar a parte de qualidade de café, conta um pouco para eles, faz um resumo assim da sua atividade com o café especial. Você já falou, né, da Jaguara, mas, por exemplo, você já ganhou concurso, vocês exportam café. Fala um pouco disso para o pessoal entender que o que está falando aqui, você não está falando só de uma experiência de pesquisa, de experimento. É vivência também. Eu acho interessante isso para eles verem. Que você não só está aqui falando, mas você vive isso, você faz isso no seu dia a dia. Né? A Fundação Pro Café, pessoal, a Fundação Pro Café é uma instituição de pesquisa que tem uma característica dela específica, a gente considera como o know-how dela, que é o quê? É a experimentação aplicada. A gente não quer saber uma pesquisa básica, a gente quer saber o que dá certo na fazenda. E com isso a gente começou eu tenho uma propriedade em São João del Rei, meu pai também trabalha com café, nós começamos dentro da nossa propriedade conhecer o que nós temos. De repente a gente viu e falou, nossa, a gente tem café especial aqui acima de 86 pontos e nunca trabalhou isso. Estávamos no mercado de commodities, não estavam buscando o mercado para aquele café, não estavam pensando no pós-colheita e começamos a estudar. Começamos a melhorar o pós-colheita, começamos a melhorar os tratos, começamos a melhorar os processos e de repente a pontuação subiu. Agradou alguns clientes e começamos esse contato, esse relacionamento com o consumidor lá fora do Brasil. E automaticamente a gente vem profissionalizando o processo, que hoje transformou numa exportadora que a gente trabalha e ao mesmo tempo a gente leva lá para dentro da nossa casa na Fundação Pro Café as nossas dúvidas e colocamos isso em quê? Em protocolos experimentais. E tentamos trazer os resultados para compartilhar com todos vocês, que é o objetivo nosso de fazer a extensão aplicada dos resultados. Então hoje a gente está exportando café, a gente tem uma empresa de exportação e ao mesmo tempo lá na Fundação Pro Café nós temos as pesquisas que geram esses conhecimentos práticos para quem quer produzir café especial e subir a pontuação dos cafés. Perfeito, André. E aí dentro do experimento, fala pra gente alguns pontos que você achou importante, que vocês conseguiram detectar. Eu tô com a colinha aqui até para te perguntar algumas coisas depois, mas... Ó,
Vamos entender na prática o que é experimento. Nós já conhecemos, na região da Mogiana e do sul de Minas, quais que são aqueles terroirs, aqueles microclimas onde o pessoal está sempre como finalista dos concursos, com pontuações elevadas. E veio, primeira coisa, vamos conhecer dentro de cada um desse microclima quais que são os fatores técnicos que combinados vão resultar nessas altas pontuações. Então nós coletamos hoje, todos, vamos repetir por 4 anos, já estamos no segundo, faltam mais 2 anos. Nós coletamos mais de 200 pontos, repetimos os mesmos pontos de coleta com uma busca de variabilidade local. Variabilidade de quê? Cultivar, altitude, altura no relevo, fácil de exposição ao sol, alinhamento da lavoura, idade, histórico de manejo, se ela vem de uma poda, se ela é uma lavoura nova, é uma brota de recepa, o BRICS, o ponto de colheita, o estágio de maturação daquela lavoura, o enfolhamento. Então todas essas vamos chamar assim de diversidades, nós coletamos os pontos buscando essas diversidades, vamos lá, levamos as amostras de café lá para a Fundação Procafé. Nós temos um secador estático adaptado, especial para amostras de cafés especiais, que a gente desidrata o grão com temperaturas mornas, bem levinho, que preserva as características, até a cor do grão fica amarelo no final ou vermelho. E depois levamos para a equipe nossa de prova lá na Jaguara para avaliar o sensorial. E com isso, no primeiro ano, nós já começamos a descobrir alguns pontos muito interessantes de interação local que resultava naqueles cafezões. O que eu chamo de cafezões? São os 90 pontos finalistas de concurso. André, e quando a gente pega esse trabalho, a gente vê que tem muito uma... E aí, o café especial é isso, é o que você acabou de falar, tem muito a interferência do microclima, né? O microclima é muito importante. E nós vimos ali que nas diversas cultivares, que independente da cultivar, todas deram café acima de 84 pontos no experimento. Tiveram algumas cultivares, eu não vou lembrar de cabeça aqui, não vou nem olhar, mas tiveram, se não me engano, os catucaís, o arara, teve um rubi, teve um guará, que tiveram uma flutuação menor, né? Uma oscilação menor entre o que deu o menor ponto e o maior ponto. Então, eles ficaram, e todos acima de 84. Então, isso mostra, assim, que cultivar que depende muito mais de outros fatores do que do cultivar em si, né? Isso daí é bacana, antes de você comentar, porque às vezes a gente tem fixado na nossa mente que a gente tem que ter aquela cultivar. E no resultado a gente viu que todas as cultivares, é o que você falou, deram 84 acima nesses microclimas. Ou seja, o próprio terroir, qualquer cultivar que nós colocamos ali, já deu café especial. E só para o pessoal ver, tinha bourbon também. O bourbon ficou nessa faixa também de oscilar pouco. O engraçado é isso, a gente estava postando 100% no bourbon como padrão de referência, de qualidade. Porque foi criado um mito em cima do bourbon, que o café de qualidade tinha de ser o bourbon, né, André? E você com esse trabalho, e com a sua experiência, e com os concursos hoje em dia que estão tendo, estão mostrando que não é isso, né? O bourbon, assim, deu um cafezão, mas em alguns locais ele não foi o melhor lá. A gente viu que uma interação, por exemplo, de um catucaí em uma melhor condição que estava a planta de insolação, maior penetração de luz dentro da planta, ele foi melhor do que o bourbon mesmo. E o interessante foi o seguinte, o que nos chamou a atenção foi o arara também, o guará e o catucaí. Nesse resultado, resumindo a parte de cultivares, pessoal, a gente chama de amplitude de nota, é a variação entre a menor nota e a maior. Nós vimos que para o catucaí amarelo, o arara, o guará, tem o catuaí amarelo também, ficou bom. A gente vê que a amplitude foi pequena e as notas mais altas, ou seja, são cultivares mais assertivas em diferentes microclimas com potencial de dar uma bebida com alta pontuação. André, agora um negócio que eu não lembro se está aqui, mas com relação a ser precoce e tardio, o tardio, maior tempo ali do fruto para maturação, você acha que tem interferência em questão de qualidade? Não. Eu estou te perguntando porque a hora que a gente conversa com o pessoal lá da Sertãozinho e tudo, eles estão apostando muito nas cultivares tardias, eles ganharam alguns concursos, o arara vem ganhando alguns concursos,
E aí começa a se debater se por esse processo, né, de ser tardio, se isso ajuda a um teor maior de açúcar e tudo. O que você acha disso? Nesses resultados, nós observamos que não teve uma correlação de pontuação crescente em função da época de maturação. Não houve isso daí. Porém, alguns materiais que destacaram têm a característica de ser maturação tardia. Vou dar um exemplo, por exemplo, do arara, que é um material tardio, deu uma pontuação muito bacana, muito boa e está como finalista de alguns concursos. O Guará também é tardio. Guará também. Porém, é o seguinte, Andy, eu chamo mais atenção da janela de colheita relacionada à questão de maturação. O produtor ele tem que ter um pouco de material precoce, um pouco médio, um pouco tardio, de maneira que ele consiga estar sempre colhendo fruto cereja. Se fosse tudo tardio ou tudo precoce, a hora que madurar tudo junto, ele não consegue colher todos essas cultivares, esses talhões dele, em uma semana, em 15 dias. Então, bacana ele ter essas opções. E em 2016 foi muito interessante. A gente tinha na cabeça, sempre que o cultivar tardia, ia dar um café melhor. E a gente começava a colher nas cultivares precoces, com o exemplo de um acaiá. E nesse ano lá na fazenda, de repente, me aparece um café lá de 90 pontos. Pontuou até 92 dentro do Capofeximis. E se eu contar que era um acaiá, surpreendeu, a gente estava focado lá no acauã, num catucaí amarelo mais tardio um pouquinho, estava bem folhado, focado, de repente um acaiá me dá um 92 pontos lá. Porém, no outro ano a gente ficou também, foi 2019, aí foi um catucaí amarelo. Ou seja, é uma interação, não é só questão da cultivar e não é questão da época de maturação também. Mais correlacionado é o seguinte, locais mais altos têm uma maturação mais tardia e tem um terroir mais correlacionado à autopontuação. É mais propício para altas pontuações. André, um ponto muito importante que você colocou e que está aqui no trabalho é que a relação do percentual de frutos maduros, né? Quando pega aqui, tipo, acima de 85%, 90% de frutos maduros, as notas dão uma diferença muito grande do que de 85% para baixo de frutos maduros, né? Isso. Todas aquelas coletas, esses pontos de coletas, foram 230 no ano retrasados e a gente teve menos por causa de muita poda esse ano. Foram próximo de 200 esse ano. Todos esses pontos de coleta, nós realizamos uma coleta seletiva real. O que é uma coleta seletiva real? É uma tolerância de frutos verdes simulando algo que o produtor seja exequível para ele. Não adianta a gente falar para ele que ele tem que catar no dedo só o madurinho, que poucos vão conseguir fazer. Então a gente fez, se tinha muito cereja, coletava só cereja, mas se tinha pouco cereja, muito heterogêneo, aceitávamos uma tolerância, simulando que o produtor consegue. E a matemática foi muito exata e a análise também, estatística. Quanto menos fruto seco ou verde, ou seja, quanto mais fruto cereja, maior foi a pontuação. Ou seja, dá para produzir cafés especiais com um pouco de verde no meio, com a tolerância? Dá. Mas se você quer a maior pontuação potencial, você tem que buscar sempre o máximo de cereja. Isso foi matemática. André, você falou aí de altitude, nós vamos entrar na parte de altitude e falou de altura. É bom a gente explicar para o pessoal o que o André está falando de altura. Então nós temos um talhão, um mesmo talhão, tá aqui. Então quando ele fala de altura, ele fala da altura em relação ao terreno, então ao mesmo talhão, se é na parte de baixo, na parte média ou na parte de cima do talhão. E isso em diferentes altitudes. Então, por exemplo, aqui na região de Varginha de 800 e poucos metros ou numa região da Serra do Mantiqueira de 1.200. Independente disso, dessa altitude, temos a altura dentro do talhão, só para o pessoal sintonizar o que é essa altura. André, então dentro do trabalho que foi feito, explica para o pessoal a interação, tanto de altitude, altura dentro do terreno e a fase de exposição ao sol, porque eu acho que é mais fácil explicar os três juntos, que você vai linkando um no outro. Perfeito. Vamos lá para a prática, pessoal. Vou dar o exemplo de uma propriedade para ficar mais fácil. Se a gente chegar numa propriedade, vamos chamar assim, da serra, ela está a 1.100 metros de altitude média. Porém, nós temos lá no relevo o ponto mais próximo ao topo da montanha e mais próximo a um ribeirão lá embaixo. Na média de 1.100,
nós temos então três alturas que nós consideramos no experimento. A parte mais alta da fazenda, a parte do ponto médio e a parte mais baixa. E esses fatores estão muito correlacionados com a temperatura e o deslocamento ali de questão de massas de ar relacionada à temperatura, a parte que gia, que é a parte mais funda, é uma parte mais fria durante a noite, tem muita essa interação. Ao mesmo tempo, avaliamos diferentes faces voltadas em relação ao posicionamento, vamos chamar dos pontos cardeais, ou seja, relacionado ao Sol. Vamos resumir assim. E nós observamos o seguinte, gente, para a altura dentro da fazenda, as melhores pontuações foram obtidas nas partes mais altas da fazenda. Ou seja, se você tiver diferentes talhões, uma primeira dica é os talhões que estão nas partes mais altas dentro da fazenda. Relação a posicionamento em relação aos pontos cardeais, que é a face de exposição ao Sol. De maneira geral, na média, as melhores pontuações foram obtidas na face norte, voltada para o norte, e a face voltada para o sudeste. Ou seja, são faces que estão direcionadas para o sol nascente, não para o sol poente. Mas é muito importante, Xande, os próximos resultados dos próximos anos. Porque qualquer variação histórica de um mês para o outro, uma alteração de um ano para o outro, uma temperatura em um determinado momento da formação do grão, da maturação dele, pode ser que mude isso. Até a própria época de florada, né, André? Se choveu mais cedo, antecipou essa florada, quando vai ser a granação desse fruto, tudo isso. Por isso que é importante esse trabalho de 4 anos. De 4 anos, porque perfeito. Você vai eliminando as variabilidades, né? Os pontos de variação de um ano para o outro para entender isso melhor. Teoricamente, se a gente pegar essas faces que pegam o sol da manhã, ou seja, são plantas que recebem o sol da manhã, aquele orvalho, aquela umidade, ela seca primeiro, é menor chance de desenvolver fungo deletério. Né? Pode ter uma interferência nisso daí, diferente de lugares que não pegam esse sol da manhã, que são lavouras que tendem a dar até maior problema fitossanitário, que vai prejudicar até a qualidade do café. Nessa parte de cafés especiais, gente, essas lavouras que dão alta pontuação, até o café do chão às vezes bebe bem por causa do tipo de fungo, que nem você falou, de não ter um fungo deletério, mas o fungo ali é um fungo, ele não ajuda, mas também não atrapalha, vamos falar assim. Mas eu falo o seguinte, é um universo que quem fala que sabe tudo, não existe, ninguém sabe. O mais importante é isso, a gente estudar cada um desses fatores e principalmente a repetição do estudo durante diferentes anos. Isso daí nós chamamos de validação do fator técnico. O que é a validação? Nós temos certeza que independente de um ano para o outro, aquele fator técnico interfere com aquela tendência exata ali. André, um ponto que eu achei muito interessante é que muitas vezes linkava, né, qualidade e a não altas produtividades, ou seja, a produtividade média para baixo. E vigor de planta também. Falava que a planta não podia ter um vigor, muita folha, que isso podia atrapalhar. E no trabalho, pelo menos nos resultados até agora, mostrou que não. Que mesmo com produtividades altas, acima de 30, 35, conseguiu as pontuações muito boas e mostrou também que nível de enfolhamento alto continuou tendo pontuação aí, aqui ó, 87,5, 88. Nós avaliamos 3 tipos de lavoura, de baixo enfolhamento, médio enfolhamento e alto enfolhamento. E qual foi o outro fator que você comentou? Produtividade. Produtividade. Teve idade também. Baixa, média e alta produtividade, correlacionada à pontuação. E de maneira geral, Xande, nós podemos observar nos resultados que as cultivares de baixa produtividade, nós não conseguimos as melhores notas. Não. As melhores pontuações foram lá em lavouras de média e alta produtividade. E muito porque nós observamos que naquelas cultivares, naquelas talhões que estavam em baixa produtividade, era muito difícil nós conseguimos fazer uma colheita seletiva nele. Já tinha pouco fruto. Então, normalmente, nesses talhões, aumentava um pouco mais a quantidade de frutos secos e verdes nas amostras. Enquanto que numa talhão de alta produtividade e com uma homogeneidade de grãos, trazia ali vamos falar assim, levava um produto melhor, com mais potencial para a estrutura de pós-colheita.
André, vamos falar um negócio aqui, vamos pensar no produtor. O enfolhamento. Isso, Esqueci, desculpa te eu ia cortar. colocar ele. O enfolhamento, nós já escutamos muitas vezes, eu já escutei, né? Falar que os melhores lavouras não pode ter muita folha. Geralmente são lavouras que estão com uma adubação mais baixa, um nível tecnológico menor, mais desfolhadas, relacionada à penetração de sol, tudo. E nós observamos que as melhores notas também foram para lavouras de médio enfolhamento a alto e de média produtividade ou alta. Ou seja, tem que cuidar bem da lavoura para ter uma boa pontuação, a melhor pontuação, e a alta produtividade não vai interferir deleteriamente nessa pontuação. André, perfeito. Então, vamos lá. Só para a gente falar aqui, por exemplo, muitas vezes o produtor que está mais preocupado com esse fator de qualidade são os produtores pequenos, de montanha, manual e com maior, eu não falo baixo nível tecnológico, eu falo com uma maior dificuldade em controle fitossanitário, por exemplo, certo? Porque é difícil, você está na montanha manual, você colocar um turboatomizador, fazer isso, costal. E aí, com esse trabalho, você mostra para eles o que a gente fala muitas vezes nos trabalhos que nós já fizemos pelo Procafé com pequeno produtor. Gente, se você tem uma planta, o que paga a conta? Produtividade. Você tem que produzir para você pagar a conta. Junto com isso, você vai trazer a qualidade. A qualidade vem junto, né? Você precisa de ter café para você ter qualidade. Com pouco café, não adianta você fechar. E isso que você falou e mostrou no trabalho, por exemplo, plantas com vigor baixo, com baixo nível de enfolhamento, com pouco fruto, você tem o quê? Você tem maior penetração de sol, você tem uma maturação mais desuniforme, né? Uma maturação mais desuniforme, você tem uma maior incidência de cercóspora, e essa cercóspora causa adesão da casca no fruto, então você já perde qualidade. Então, cuidado, porque quando a gente não tem um trato cultural muito bem feito, um manejo bem feito, a gente perde muito mais, e não só em qualidade, a gente perde em qualidade, em quantidade, e no final o fluxo de caixa fica comprometido, né, André? Então, são coisas que andam junto. Eu acho que assim, a gente pode comentar fazendo uma análise resumida de nível tecnológico, perfil de produtor, produção de cafés especiais, produção de commodities. É o seguinte que a gente vê, observa. Quando o produtor ele descobre o potencial da fazenda dele, ele trabalha ali dentro dela, ele precisa de ter recursos para investir na melhoria dos processos. E nós vemos que apenas a qualidade não resolve com baixa produtividade, que a matemática não fecha no fluxo de caixa. Ele precisa ter produtividade juntamente com qualidade. Ele precisa ter, vamos falar assim, aquele ágio no café, mas num volume suficiente mínimo para que cubram as despesas que vão ser maiores do que normal. Porque um produtor de cafés especiais, ele vai ter que construir um terreiro melhor, ele vai ter que, às vezes, investir num secador diferenciado que vai preservar as qualidades, numa estrutura de fermentação, na parte de qualidade do pós-colheita dele, em termos de estrutura e de manejo, vai ter que ter mais gente, vai ter que ter menos buraco, menos estrutura quebrada, mais limpeza, melhoria de processo, ou seja, é um produtor que vai ter que ter um nível tecnológico crescente. Ele pode acertar um ano, por um acaso, num lotinho de café com aquele terreirinho de terra dele. Mas ele não vai conseguir manter um padrão de qualidade e muitas vezes ele vai patinar e pode perder o mercado se ele não fizer vamos falar assim, melhorar o processo de pós-colheita dele. Melhorar a sanidade do fruto que vem da lavoura. Se você pega uma lavoura que está toda desfolhada, primeiro, parte dos cafés especiais que você colheria na planta já vão estar no chão, que vai dar um cercóspora e ele vai cair antes, você vai ter mais café de chão. O que sobrar na planta vai estar mais heterogênea a maturação dele. Ou seja, temos que cuidar melhor das lavouras e melhor do pós-colheita. E para isso tem que ter as duas coisas, gente. No que eu conheço hoje, os produtores que trabalham com a gente, a nossa própria fazenda, a parte de fluxo de caixa, não existe milagre. Tem que investir em estrutura, tem que investir em tecnologia e você tem que tratar o café como um alimento especial. Café é alimento, café especial
é alimento especial, exige um tratamento diferenciado. Você falou aí um ponto importante que o produtor que quer fazer café especial, ele tem que partir para uma condição diferenciada na lavoura dele, de pós-colheita, de estrutura de terreiro e tudo. E muita gente que está ouvindo a gente pode estar pensando o seguinte: mas eu estou aqui no meu sítio, na minha propriedade, e eu tenho café de 84, 85, 86 pontos, e eu tenho meu terreiro de chão, eu tenho um seco só no terreiro. Tá, aí fica a pergunta: ótimo, você está fazendo um cafezaço, mas será que você está atingindo 100% do potencial que a tua propriedade tem, que o teu café tem? Será que esse cuidado extra não te tiraria de um 84, 85, 86 e te levaria para um 88, um 89? Xande, eu acho que assim, na experiência que a gente tem, eu tenho pouca experiência também. Eu acho que, como eu falei, a gente é um bebê ainda de conhecimento dentro dessa área. E a gente vê que existe muitas situações pontuais que por vamos falar assim, uma surpresa local, sai uma pérola de café e não estava na melhor condição. Mas aí a pessoa tenta repetir, de repente ela não consegue. Não sabe o porquê. É muito normal isso. A gente fala, a gente consegue um cafezaço, a gente fala, vou repetir direitinho. E não consegue. Mas aquelas fazendas que já estão há mais anos trabalhando e aproveitando o conhecimento de cada ano para ir sempre melhorando, nós observamos que, de maneira geral, todas elas colocaram mais carinho no café, mais cuidado, principalmente pensando em contaminação. Se a gente pensar que o café vem ali com a mucilagem, que a gente tem açúcares, tem diversos tipos de substâncias ali que vão interagir com o grão, e a gente joga terra nele, deixa entrar micro-organismo, quebra a casca dele, é a mesma coisa de uma fruta. Você chega no verdurão, você aperta uma fruta ali, no dia seguinte a pessoa chega lá, ela já está podre. O café é a mesma coisa. Se você danificou, você vai entrar ali micro-organismos deletérios. Então a gente vê que esses produtores que vêm melhorando a pontuação, a cada ano eles adotam estratégias de manejo que vão sempre melhorar, nunca voltar para trás. E eles têm interesse nisso porque eles começam a ser remunerados por isso. Se hoje a gente está produzindo um café de 84, numa condição normal, sem mexer nada na fazenda, e a partir do ponto que a gente consegue um café de 86, 87, com a mudança estrutural, vamos falar assim, a monetização do 84 pontos, que é algo bem comum no mercado, para um 87, muda completamente o patamar do café. Trabalhar na área de café especial não é só um ano. Você tem que atender ali a uma demanda contínua e tentar suprir ali, porque o teu cliente também tem um cliente. E o cliente do teu cliente vai querer tomar de novo naquele outro ano e no outro ano. E se Deus quiser, ele vai depender daquele café para o resto da vida e aumentar o volume. André, perfeito. Em cima disso, o produtor que está assistindo e que quer melhorar no café especial, que quer evoluir, tem alguma dica, algum recado que você queira deixar para ele? Para começar, eu acho que muitos produtores já estão avançados, têm muito conhecimento, mas para quem, por exemplo, fala assim, eu estou curioso, quero saber se eu consigo fazer café especial. A primeira coisa é fazer um teste dentro da propriedade, porque nem todos os microclimas dão cafés especiais. E investir, eu vejo muitos produtores que investem absurdo em estrutura sem saber qual que é o potencial dele local. O primeiro ponto é saber até onde eu posso chegar. O meu microclima permite até onde que eu vou chegar. E em cima desse potencial que você pode chegar, criar um projeto de longo prazo para que o próprio café que você consiga produzir no café especial, você consiga fazer um plano de trabalho de melhoria da sua fazenda e transformação de um sítio, de uma fazenda de produção de cafés tradicionais para um produtor de cafés especiais. Ou seja, é um projeto. E o que a gente puder ajudar, é a nossa missão de vida, né? Nossa missão existencial, essa daí. E ficar atento, porque que nem o Xande falou, é a coisa que eu mais vejo hoje. O produtor nem saber o que produz e está com pérolas na mão. E ele poderia estar trabalhando ali em mercado diferenciado. E muitas famílias eu já vi que sair de uma linha de produção de commodity e começar a desenvolver um canal comercial de cafés especiais
mudou muitas famílias. Permitiu que um filho estudasse, permitiu que fosse para a universidade, ou seja, a quantidade de sorrisos dentro de uma casa mudou. Beleza, André. Pessoal, valeu, muito obrigado por mais um episódio do podcast Por Café. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem atentos aí na sua propriedade para poder descobrir aí esses cafés especiais e façam um bom uso disso, saibam comercializar, saibam produzir esse café. E muito obrigado por mais um episódio, André. Valeu. Um abraço a todos.